Carlos, o que eu preciso fazer se eu quiser lançar uma marca de coquetel engarrafado, enlatado, barril, saquinho, seja o formato que for? Então, Carolina, se tu vai produzir coquetel engarrafado, né, você está entrando numa atividade de produção de bebida. Atividade essa que é como produção de qualquer outra bebida, cerveja, suco, refrigerante, e ela é regulamentada e fiscalizada pelo Ministério da Agricultura. Então, se você quer ter um estabelecimento, quer produzir esse produto, você tem que, primeiro, formalizar um estabelecimento produtor, né, e aí você vai ser um estabelecimento produtor de bebida alcoólica mista. Olha lá no artigo 69 do decreto 6871 de 2009, tem os padrões da bebida alcoólica mista. Acha no E Google esse decreto, então. tá lá planalto.gov.br, você bota decreto 6871 de 2009 já vai bater. Lá tem todas as diretrizes também para registro, a atuação do Ministério, tá tudo nesse decreto. E aí você tem regras mais específicas quanto a instalações, quanto ao registro. Posso citar a Instrução Normativa número 5 de 2000, que é importante, que fala como é que tem que ser o teu estabelecimento, para as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento. Instrução Normativa 72 de 2018, do Ministério da Agricultura também, que fala sobre as condições para o registro. E esse registro, quando você tiver já estabelecido, já tem uma fábrica, tem um local para produzir, esse local tem boas condições de técnicas de produção, condições de boas práticas de fabricação, você vai acessar um sistema que o Ministério tem, chama CIP-Agro. É um sistema online e toda a solicitação de registro, toda a gestão desse registro é feita online. Você nunca vai no escritório do Ministério, você apresenta Que todas as ótimo. documentações online, é Então, em tudo plena remoto. pandemia, dá para registrar. Dá, e vou falar, durante a pandemia, nosso serviço não parou, a gente continua atendendo, fazendo vistoria, o atendimento está sendo pleno, as demandas de instalação e novos registros. E, não, para você, então, registrar um estabelecimento seria isso, você está, seja coquetel, seja outra bebida, você está produzindo um alimento, né, e tem que obedecer algumas regras de boas práticas de fabricação, de ter controles de garantias de qualidade, assim como você produz qualquer outra bebida. E tem uma questão de zoneamento. Isso não pode ser feito em qualquer endereço. E isso depende da cidade, do estado, é federal, as regras É, que... essa questão do zoneamento ela tem impactado alguns estabelecimentos. E o zoneamento é sempre uma questão local com a prefeitura. E aí o pessoal achava, poxa, o problema de não ter brewpub em São Paulo é o Ministério da Agricultura, quando na verdade era a prefeitura que não concedia o alvará de funcionamento, e o alvará de funcionamento que é um documento exigido pelo Ministério da Agricultura para a concessão do registro de estabelecimento. E qual é a diferença de um bar que produz o seu coquetel em garrafa e Uhum. vende e alguém que queira fazer um coquetel para vender em outro supermercado? São duas situações bastante distintas, né? Uma, a gente está falando da hipótese do que a legislação de bebidas chama de pronto consumo, né? Lá na IN 72 de 2018, no artigo 32, se eu não me engano, fala quais as hipóteses que um produto está dispensado de registro. A hipótese do pronto consumo é uma delas. Pense que você pediu no delivery um sanduíche e vem um suco de laranja junto. Quem produziu o suco de laranja pegou a laranja, matéria-prima, cortou no meio e extraiu o suco, ou seja, produziu bebida. Não há como pensar que a gente teria que ter registro desse estabelecimento, registro desse produto. Eles são considerados estabelecimentos que fazem esses produtos para o pronto consumo, né, e estão dispensados de registro. Então, o bar que, num pedido de delivery, vem uma comida, pede um delivery que é o drink mesmo, e ele prepara aquilo na hora, e é um estabelecimento comercial, um serviço de alimentação, prepara isso na hora, coloca e envia para o seu cliente, ele está só colocando mais uma etapa entre o fornecimento de um produto e o consumidor, que seria a etapa da entrega. Né? Ele substitui o garçom pelo garoto do delivery, pelo motoboy, Entendi. pelo ciclista. Então, não se cria novo risco, não há uma nova complexidade, então não há a legislação de bebidas não interpreta isso como uma situação demandante de registro. Só não Se pode você quer, revender. você não pode revender num outro bar, por exemplo, nem num ponto de venda, no restaurante, nem da validade superior do que consumo imediato. O produto tem que ser obtido e consumido na hora da obtenção. Tem um modelo de negócios novo agora que tem Hum. tipo, um marketplace que você pode comprar coquetéis de vários bartenders e vender tudo saindo do mesmo estoque.
Isso seria considerado revenda? O bartender faz o drink, ele não está vendendo a receita, ele tá fazendo o drink, botando uma embalagem e botando em outro lugar. Isso, o bartender faz o drink, passa para alguém que vai gerir esse estoque e vender em Aí delivery. se, aí se acaba com a hipótese do pronto consumo, porque alguém já está estocando, armazenando isso. Então, digamos que o bartender utilize um suco, uma bebida não alcoólica, um extrato, alguma coisa assim. E se isso estragar? Se isso perder estabilidade? Se a gente tiver alguma implicação com o tempo? Uma coisa é você tomar o drink recém-produzido, uma coisa é ele ter a interação daquelas matérias-primas durante 3, 4, uma semana, não sei quanto tempo ele vai esperar para ser vendido. E aí a gente pode ter algumas situações geradoras de risco aí. Porque eu acho que o lance, as pessoas falam, mas é só destilado, é uma base alcoólica, imagina, isso não tem validade. Por que que sempre fica uma coisa assim, nossa, é muita burocracia no Brasil, o processo é muito chato, como se só estivesse dificultando. Mas isso é uma proteção, né? Eu acho que a gente teve exemplos É, recentes, inclusive, de que não é porque tem álcool e a bebida que não pode fazer mal para as pessoas, né? Então, acho que essa linha, o que é chatice, o que é dificultar, o que é burocracia, o que é uma falta de atualização do governo com os modelos de negócio e o que é um cuidado real, né? Qual que seria essa linha aí? exato. Eu sempre falo que a gente não negocia, a gente não abre mão de sanidade e inocuidade para o consumidor. E às vezes, para garantir isso, você tem que deixar fora do espaço de mercado de alguns modelos de negócio, algumas ideias que são disruptivas, inovadoras, mas que se você aplicar para todo mundo, porque a gente não está falando de aplicar para uma situação específica, de um mercado consumidor de alto nível de consumo, alto nível de conhecimento sobre o produto, mas você vai estar aplicando a regra para o Brasil inteiro, né? 220 Sim. milhões de habitantes, diversas situações que podem gerar risco. E às vezes alguém pode interpretar a norma criada para facilitar um ponto desse de uma forma diferente que gera muito risco aí para o consumo. Por exemplo, extração de metanol, quando você faz extrações e infusões com frutas, casca de laranja, coisas desse tipo. Você extrai bastante metanol. Metanol é uma substância bastante tóxica, pode causar cegueira, pode causar morte. Então, algum tipo de regulação do Ministério sobre esses produtos tem que haver. E o metanol eu acho que é o evento de inconformidade em bebidas que mais mata no mundo. E tem custo esse processo para registrar, para se oficializar e legalizar nessa venda? Não, o registro de estabelecimento, o registro de produtos são atividades completamente isentas de custos, são grátis. E o registro de produto ainda ele é automático, você solicita e recebe ele na hora. Não existe uma etapa prévia de aprovação. É Ah, é? bastante rápido. Não tem uma É o registro de análise produto. do local, uma visita, não Não, depende disso? esse é o de produto. O registro de estabelecimento, ele sim tem uma etapa bastante importante que é a vistoria de estabelecimento, vistoria prévia de registro. É onde a gente olha as condições do estabelecimento, fluxo. Em geral, estabelecimentos de bebida alcoólica mista têm uma baixa exigência de instalações, porque os produtos não apresentam tanto risco microbiológico. Por outro lado, é importante ter controles de qualidade e a verificação também dos parâmetros analíticos das bebidas produzidas. Como eu falei antes, a presença de contaminantes como metanol e principalmente quando se faz extrações no próprio estabelecimento é bem importante, bem determinante. Então, registrar o produto é fácil, o mais complicado é registrar o lugar. E eu acho que a gente falou sobre isso já, que a gente falou é que vocês apertam muito o registro do estabelecimento, porque quem conseguir cumprir aquilo, você já imagina que o registro do produto já é mais possível, assim, já está mais garantido. É, eu acredito que há mais risco no estabelecimento. Um estabelecimento de boas condições, ele em geral produz bons produtos, né? Sim. Ah, mas eu não diria que a gente aperta no registro. As nossas equipes de fiscalização têm sido orientadas e têm tido essa, essa índole de possibilitar o acesso a registros dos mais variados portes e tipos de instalações. Nós temos fábricas de polpa, fábrica de cachaça localizada em agroindústrias familiares rurais no interior do país. Temos cervejarias de
pequeníssimo porte, localizadas em situações assim bastante quase domésticas, mas separadas das residências. Então, temos todo o porte de estabelecimento registrado. Importante para o Ministério da Agricultura realmente é que o estabelecimento garanta segurança, sanidade, tenha controle sobre aquilo que faça, conheça os próprios riscos. Isso é importante para o Ministério da Agricultura. Então, para a gente finalizar aqui, dar um resumo, esse processo ele é relativamente fácil. Então, assim, você aqui falando com quem está assistindo, você encoraja as pessoas a fazerem do jeito certo, porque sim, é uma coisa possível, que essa visão, esse preconceito com o governo de que só dificulta o processo, isso não é mais uma realidade. Eu vejo esse discurso de que é impossível conseguir registro no Ministério da Agricultura para a produção de bebidas, muitas vezes vir de agentes e de empreendedores que nunca tiveram acesso, nunca tentaram se registrar. Porque, veja, o registro do Ministério da Agricultura ele visa somente uma coisa, é garantir sanidade, inocuidade e segurança do produto. E um produtor responsável, ele tem que ser o primeiro preocupado com isso, né? Então, Sim. buscar regularidade, buscar formalidade e se preocupar com o seu cliente. E o Ministério da Agricultura, ele não é mais esse bicho-papão, esse atrapalhante das relações comerciais. Se passou por essa fase, eu acho que mais intensamente há uns 5 anos com a indústria cervejeira no Brasil, quando começou o movimento de cervejarias artesanais. E hoje você vai falar com as cervejarias artesanais, os cervejeiros, novos cervejeiros que estão entrando no mercado, pergunta para eles se o Ministério realmente esse problema tão grande que é para se regularizar. Bem, ninguém vai dizer que ama o Ministério da Agricultura, porque nós somos um órgão fiscalizador, né? Alguém tem que controlar isso. Como tal, a gente não, o Ministério da Agricultura não vai chegar dando tapa nas costas e sendo amigo do produtor, mas essas exigências estão aí para garantir a sanidade, garantir as qualidades do produto, a garantia técnica de que esse produto pode ser apresentado no mercado. Então, eu só reafirmar que o registro não é impossível de ser obtido, é uma situação bastante possível. Às vezes o empreendedor tem que abrir mão de uma ou outra condição, talvez de localização, quebrar alguns ovos para fazer essa omelete, né? E aí, talvez o zoneamento seja mais complicado do que o registro. Eu imagino, já é a terceira vez que eu falo do caso da cerveja, mas no caso da cerveja o zoneamento foi resolvido e apareceram diversos estabelecimentos. Eu lembro que acho que em Pinheiros tinha um problema e agora tem vários brewpubs já localizados no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Então, resolver isso junto às prefeituras talvez seja o principal enfoque de quem quer se organizar, se associar e começar a produzir coquetéis engarrafados. É uma boa dica essa, né? Acho que as pessoas têm que se organizar e se movimentar. Não dá só para também esperar que os órgãos da prefeitura saibam exatamente quais são as necessidades do mercado nesse momento. Né? Os burocratas, e eu falo como um deles, nós não vamos atrás da demanda. A demanda tem que ser apresentada a gente, e nós temos que ser motivados e provocados a promover as alterações normativas. A máquina pública ela é muito grande e ela não se mexe sozinha, ela precisa de estímulo. E esse acesso é relativamente fácil? Eu acho que é. Perante o Ministério da Agricultura, hoje, bem, estamos aí amplo acesso, as pessoas podem nos fazer solicitações via serviço de informações ao cidadão, agendar meu e-mail, meu contato está à disposição no site do Ministério da Agricultura, você pode mandar e-mail direto para mim que a gente responde. Ótimo, muito bom. Que bom saber disso. Bom. Então tá, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo e pelas informações aí para oficializar e profissionalizar o mercado, que é o nosso grande objetivo. De nada, Carolina. Obrigado pela oportunidade. Imagina.